Meus caros amigos e amigas, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, tá bom? Primeira coisa que eu adentro aqui no NEAF Concursos é a seguinte pergunta: professor, quais são seus prognósticos para os concursos públicos em virtude tanto da posse do presidente da República, Jair Bolsonaro, como também dos governadores dos estados, em especial aqui de São Paulo, do João Dória. Várias declarações dizendo sobre privatizações ou algo nesse sentido, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você, claro, é que você me acompanhe na minha linha de raciocínio, tá bom? Aqui é apenas um estudo que eu fiz sobre esse assunto e eu acho que isso vai te ajudar e muito, tudo bem? Eu tenho total liberdade para falar exatamente o que eu acho aqui. Então, não estou sendo... vou dizer assim, não estou sendo intimado para vir falar isso, entende? O que eu venho falar para você aqui é exatamente aquilo que eu realmente estudo. Antes, se inscreva em nossos canais das redes sociais. Instagram, NEAF Concursos, clica no sininho, por favor, para você receber as notificações das próximas aulas. Facebook, NEAF Concursos, por favor, vai lá, curta a nossa página, dá um like, gostou, bacana, vai receber também muitas aulas nossas. A minha praia é de Direito, Direito e Processo do Trabalho, Processo Civil, e um estudioso aqui acerca desse assunto que eu vou abordar a partir de agora. Bom, a primeira coisa, eu ouço e leio e vejo muita coisa na internet que fala exatamente como ficarão os concursos públicos a partir agora de 2019, não é? Com essa nova gestão, etc, etc, etc. Mas eu vejo, olha, com todo respeito aos demais colegas, com todo respeito, nós temos que fazer um estudo muito mais aprofundado para saber exatamente o que nós, tá certo, meus caros amigos, vamos abordar e vamos dizer. Não é apenas dar um chute, tá certo, do que acha que vai acontecer. Teoricamente aqui, nós vivemos em um Estado democrático de direito. Ou seja, é um Estado formado com território, com povo, toda aquela história, democrático, elegemos os nossos representantes de direito. Ou seja, temos que seguir regras, leis. Essa é a grande observação. Aí muita gente me fala, Ney, com esse novo governo, realmente existe a possibilidade de mudança nos concursos públicos? Bom, como que se adivinha o futuro? Tem uma técnica. Se adivinha o futuro analisando o passado. Não tem segredo, pessoal. Uma coisa ou outra muda, mas é extremamente relativa. Não, a nossa sociedade é uma sociedade de mudança. É uma sociedade dos novos tempos. Agora vem minha visão sociológica aqui como sociólogo, tudo bem? Não diga que você pensa assim. Você acha que na virada do século, no iluminismo, quando nós vivíamos ainda a luz de vela, quando chegou a luz elétrica, não houve uma mudança? Será agora sim, tudo será iluminado. Quando saíram, por exemplo, as carroças, as bigas romanas, vieram para as carroças. Das carroças vieram para os primeiros carros, Ford T. Não foi uma revolução? Ai meu Deus, tudo está mudando? Será que você não está pensando como seus ancestrais também pensavam? Não, porque na época eles não tinham internet, não tinham esse método de comunicação aqui, ó, via YouTube, não é? Apenas os nomes mudam e a informação chega mais rápida. Só isso. Vamos pensar na época das cavernas. A informação era muito mais complicada. Vamos imaginar a época de Roma. Tinha que mandar, por exemplo, Deus Hermes, não é? Levar a informação, o correio da época, não é? Hoje há muito pouco tempo atrás, mandávamos cartas para aquela pessoa. Hoje mandamos e-mail. Hoje o e-mail está praticamente em descrédito. Mandamos o WhatsApp. Que loucura, pessoal! É apenas mais rápido, mas desde o Hermes, desde a carta, desde o telégrafo, desde o e-mail, desde o WhatsApp, desde não sei do que vai aparecer para frente, apenas a rapidez é maior. Mas não temos problema absolutamente nenhum nesse aspecto. Tá bom? Vou deixar isso muito bem claro a você. Deixa eu fazer uma análise aqui. Primeiro, a palavra governador, ela surgiu quando no Brasil? Com a Constituição de 1890, que foi, obviamente, o período republicano que se deu a partir de 1889. Tá bom? Então, o termo governador
ele surgiu já com a primeira Constituição da época republicana, tá? Só que no estado de São Paulo, até 1935, os nossos governadores, eles eram chamados do quê? De presidentes. Presidentes do estado. E a partir da Constituição Federal de 35, Constituição Estadual de 35, chamamos o nome de governador. Por que eu vou fazer aqui um breve histórico dos governadores? Porque isso que você está vendo João Dória falar, Bolsonaro falar, não é a primeira vez. Se você acha que nós estamos vivendo o ineditismo, tá certo, das relações aqui de concurso, Estado, população, você está extremamente enganado. Isso não é. Por isso que eu fui estudar. Porque todos os vídeos que eu venho fazer aqui tem dois prismas. O primeiro, ou eu estudei, eu li a lei, li a jurisprudência, li as provas, li o que o TST está decidindo sobre aquilo, vejo as novidades e não tem achismo. E segundo, são coisas que a gente vivencia como de coração. Quando a gente vem fazer um bate-papo, muitas vezes, muito mais, vamos dizer assim, metafísico, ou muito mais focado na pessoa. Isso a gente lida com relações humanas. E aí, obviamente, a experiência faz toda a diferença. Mas esse estudo que eu fiz aqui, esse breve histórico, para a gente ver o que nós já passamos e o que está por vir. Veja, nós tivemos aqui o primeiro governador, é um nome difícil dele, foi colocado obviamente por Vargas, mas um nome difícil, chamava Rastin Filho de Moura. Ele assumiu em 1930 pelo partido PDP. O objetivo dele ali era a expansão do Estado, assim como foi a Revolução de 30, tudo bem? Então, obviamente, teve uma abertura tamanha para estatais, para o governo, para o populismo, de um modo geral. Na sequência, aí eu vou dar um salto aqui, mas para a gente encurtar, nós tivemos o famoso Adhemar de Barros, do PRP. O Adhemar de Barros ele esteve em dois períodos aqui conosco, de 38 a 41 e de 47 a 51, depois de 63 a 66. Adhemar de Barros ficou 3 vezes como nosso governador, extremamente populista, mas fez diversas coisas, como o Hospital das Clínicas, como o Parque do Ibirapuera, dentre outras situações. Então, Adhemar de Barros é uma figura muito falada até hoje, justamente por esse motivo. Mas teve abertura, obviamente. Aí nós tivemos Jânio Quadros, que foi de 55 a 59, uma explosão, né, uma carreira meteórica até chegar à presidência da República, depois ali ele renuncia depois de 9 meses. Mas Jânio Quadros já foi o primeiro a falar que deveria ter retenção dos valores e gastos do Estado. Ele já falava isso na prefeitura, já defendia isso na Câmara, e depois ele bateu pesado isso como governador. Diminuiu a contratação? Lógico que não, porque a máquina é muito extensa. Jânio Quadros foi o primeiro a falar isso, tá bom? Na sequência, nós tivemos Carvalho Pinto, do PDC. Ele ficou de 59 a 63. Carvalho Pinto, ele já era também signatário de Adhemar de Barros, extremamente populista. Expansão, tá certo, da máquina pública. Na sequência, aí já com os militares, tá certo, assumindo o poder em Brasília, pela Arena, que na época só tínhamos 2 partidos, né, a partir de 66, né, 65, 66, Arena e MDB, que fazia oposição. Ele ficou de 66 a 67, depois de 71 a 75. Extremamente também ocioso, tá certo, senhores? Mas por que o São Paulo desenvolveu muito nos anos 70? Já que nós tínhamos um governador que era muitas vezes receioso com o gasto. Inclusive, ele ajudou de sobremaneira, tá certo, a construção do estado do Morumbi. Sou São Paulino, mas eu sou obrigado a falar a verdade, né? Com dinheiro público. Então, é uma crítica que eu faço, obviamente, que não façamos isso novamente, tá certo? Mas nós tínhamos um crescimento mundial e um crescimento na década de 70. Teve a crise do petróleo, mas não se perdeu as contratações. Bom, na sequência nós tivemos aí, dar um salto, Paulo Maluf, o famoso Paulo Maluf, ainda vivo, né, pessoal? E preso, de passagem, PDS de 79 a 82, extremamente populista, não é? Depois concorreu às eleições diretas e perdeu para o Tancredo. Na sequência, só para ressalva, esse não fez absolutamente nada, só para lembrar que ele está preso nos Estados Unidos, José Maria Marinho, do PDS, ele ficou de 82 até 83, quando nós tivemos as primeiras eleições, né, pós
de governo pós-militares. E Montoro, já ligado ao PMDB, tá certo? O PMDB ele ficou de 83 a 87. Expansão, obviamente, do governo. Veio novamente na sequência Orestes Quercia, do PMDB também de 87 a 91. Se você se lembra, eu me lembro bem, tá certo? Inclusive eu lembro de ter visto tanto o Montoro quanto o Orestes Quercia pessoalmente. Não conversei, mas de longe, mas cheguei a vê-los. Eles inauguravam apenas as situações mais voltadas à segurança. Muitas delegacias. Mas o Quercia falava exatamente isso, retenção de despesas em virtude das contas públicas. E olha que na época não tinha a lei de responsabilidade fiscal como nós temos hoje. E nem por isso terminou também os concursos, meu cara. Então o segundo que falou também aqui, bateu pesado nisso, foi Quercia. Aí veio Covas, já do PSDB. Tá bom? Porque você sabe que o PSDB é uma dissidência do PMDB, aí saiu Covas, saiu o Alckmin, saiu o Fernando Henrique, o Goldman. Foram pessoas que se deslocaram do PMDB e vieram para o Partido Socialista Democrático, que é o PSDB. E aí veio o Covas, aí veio o Alckmin, que ficou um calhamaço, teve 2003, 2006, depois de 2011 a 2018, e terminamos com o Márcio França. Bom, tanto eles vieram numa sequência de expansão do Estado e, consequentemente, muitas estatais com serviços públicos, não é? E foi eleito agora, do PSDB também, em 2019, tá certo? João Dória, com o seu vice, Rodrigo Garcia. Bom, lembrando que é do PSDB, mas lembrando que a máquina ela está extremamente aparelhada. O que nós podemos fazer aqui? Eu vou falar muito claro. TRT. Teremos concurso, meu cara, porque isso é governo federal, não vai mudar. TJ, o Márcio França, no desligar das luzes de 2018, ele assinou um decreto em que ele determinou um valor substancial para o TJ, que nós teremos aí concursos de modo geral. O que nós podemos ter? O que nós estamos vendo nesses 10 primeiros dias de atividade dos novos governos? Eles estão tentando juntar estatais com o objetivo de deixar um único responsável. Não vai diminuir a máquina. E vou dar um nome. Eu estive lá ontem. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Concurso. E a Prodesp. São 2 jogos distintos, não é isso? Serão unidos. Prodesp e Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Vou citar apenas esse exemplo, porque eu estive lá ontem, em loco. Tá certo? Vai diminuir a quantidade de funcionários? Não, meu caro. Não, isso foi perguntado lá ontem. Tá certo? Não. Eles apenas serão alocados, mas ao invés de ter 2 presidentes de 2 indicações, teremos apenas uma. Então, o objetivo, obviamente, dessa junção de novos cargos ou de novas empresas é para diminuir os cargos em comissão, para que o governo tenha o melhor controle daqueles que ele está indicando. Clareou para você? Espero que sim, porque para mim isso está extremamente claro. E se fosse diferente, você pode ter certeza que eu não falaria isso que eu estou te falando aqui, meu caro. Então, antes de ouvir uma opinião de alguém que fale sobre isso, veja se a pessoa estudou, se ela vivenciou, se ela viu aquilo. Uma vez que ela tenha visto, vivenciou, participou, estudou, aí podemos dar ouvidos, tá bom? Continue seus estudos, foque numa área, vá para cima dela e não diga, obviamente, não dê vazão nenhuma, tá certo? A qualquer tipo de conotação ou algo que seja negativo. Vou te contar apenas isso. O besouro, olha, vê a galera aqui, o besouro é mais ou menos como se fosse um objeto desse, não é? É um mouse, eu sei que é um mouse, mas parece um besouro, né? E falaram que todos os besouros não conseguiriam nunca voar, porque ele não é aerodinâmico. Ele parece uma patotinha, né? Pesado, asas curtas. E aí foi falado para todos os besouros que eles não conseguiriam voar, porque eles não tinham aerodinâmica, como talvez uma águia, como talvez um pássaro, como até mesmo um pernilongo, que tem asas longas. Aí de vez em quando a gente vê vários besouros voando, né? Sabe por que eles voam? Porque eles são surdos. Eles não
ouvem, obviamente, porque são surdos, aqueles que falam que ele não pode voar, que ele não tem aerodinâmica. Então esse besouro, ele está para cima e para baixo, meu caro, porque ele não dá ouvidos àqueles negativistas. Cabe a você, ou ser o besouro surdo, ou ser aquele que vai ficar no chão para sempre. Abraço.